Oi, oi, oi. Hoje a gente vai falar sobre a pausa punitiva e a pausa positiva com a Josi Fogaça, que nós vamos bater um papo sobre, né, as consequências, os benefícios. Então, se está assistindo esse vídeo gravado, né, no IGTV, pode dar uma adiantadinha até a gente se organizar e até a Josi chegar. Oi, oi, oi. Para quem tá chegando. A Josi, já que é a convidada, ela já deve estar chegando também para fazer um convite. E a gente está conversando sobre a pausa positiva e a pausa negativa. A pausa punitiva. Oi, Sandra. Oi, Anne, boa noite. Oi, Josi, tudo certo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô hoje sem eco, sem nada, tá perfeito. Eu não coloquei o fone hoje, eu pensei já vou direto É, para eu também deixei sem fone, assim, vamos direto. direto assim, para dar certo. Então, tava falando pro pessoal que hoje a gente vai bater um papo sobre a pausa punitiva e a pausa positiva. E tendo dúvidas ou alguma questão que queira conversar, pode estar escrevendo ali, ou então naquela caixinha de diálogo com ponto de interrogação, que aí a gente vai compartilhando e conversando sobre. Josi, para a gente não quebrar o ritual, se tu quiser dar uma apresentada, quem é a Josi? Bem, eu sou a Josi Fogaça, sou mãe do Otávio e do Caetano, tenho formação, graduação em pedagogia, especialização em educação emocional e formação em psicanálise. Atuo hoje, né, com a educação emocional de crianças, adolescentes e na área da psicanálise mais com adultos, né, mas também crianças. E, e é isso. E sou mãe, É e só passo, e isso. passo, e passo por uns perrengues também, enfim, Quem não, normais, né, né? Josi? E não, atendo Então tá, numa clínica Deméter, em Canela, sou do Rio Grande do Sul, né, da Serra. uhum. Isso aí. Isso aí na região gostosinha aí do friozinho gostoso, né? Então tá. Para quem não me conhece, sou a Annelise Kowalski, né? Sou pedagoga e educadora emocional. E também sempre tento trazer ao máximo de informações para as famílias, para as mães, para acalmar um pouco esse coração, ou então algumas dicas que, às vezes, colocando em prática, se torna uma maternidade um pouco mais tranquila, né? E hoje a gente traz esse tema que acho que é bem que passa no cotidiano, né? Bem rotina, né? Que a gente fica nessa de dar pausa punitiva, pausa positiva, o que, que é melhor, o que, que funciona, o que, que não funciona, por que funciona, por que não, né? Então, a gente veio para também dar uma aliviada nessas angústias que aparecem por aí, né? A Josi, teve uma pergunta que acho que é legal a gente conversar sobre, que foi Tá. que antes de pensar nessas pausas, quando acontece as situações, o caos, né? Se o que acontece com a gente, adulto, acontece também com as crianças. Querendo mais dizer assim, a parte do cérebro, né? O que acontece lá dentro que, que dá esse fuzuê que a gente às vezes não pensa, parece que para de pensar, e realmente é isso, né? Como se a gente parasse de pensar racionalmente, né? E aí eu resgatei uma explicação que eu acho muito legal, que é de uma das formações que eu fiz, que ele exemplifica como se a nossa mão fosse o cérebro, né? Então, para explicar assim, coisa que ilustre mais, né? Indo para o lado lúdico até para os adultos, né? Que pode até ser usado para explicar para as crianças o que acontece na nossa cabeça quando vem esse momento de raiva, esse momento de fúria, né? Que eles dizem que o nossa palma da mão e o pulso como se fosse o nosso tronco cefálico, né?
que ele é responsável pela nossa sobrevivência, né? A luta ou fuga, né? E também pela nossa respiração, para sobrevivência mesmo, né? O nosso dedão é como se ele fosse o sistema límbico e a amígdala, né? Que ela representa muito o armazenamento das nossas lembranças, das nossas emoções, que é uma parte mais primitiva, né, do nosso cérebro, né? Os dedos seria mais como o córtex, né, que ele é mais a percepção, a coordenação motora, enfim, e as nossas unhas aqui, que seriam a parte mais evoluída, que seria o córtex pré-frontal da gente, né? Que aí é a questão da organização, do planejamento. E o que tem a ver isso, né, com um momento de caos? Que quando a gente tá com raiva, tem alguma frustração, tá irritado, parece que a gente para de pensar. E é mais ou menos isso que acontece, né? Que as unhas, que representa ali o córtex pré-frontal, que é responsável por essa organização, planejamento, manter a calma, é como se ela desligasse. E ela desligando acontece com o córtex também, que ele sobe. E o que acontece? Só fica em ação, então, o dedo, que é o nosso sistema límbico, que é o responsável pela regulação, para a lembrança das emoções. A gente não vai ter mais quem regular nossas emoções, né? Então, sem a parte principal para planejar, para organizar, para a gente manter a calma, a gente fica com esse cérebro que não consegue pensar, né? Então, é como se fosse isso, a gente fazer esse exercício de respiração, de calma, para aos poucos ir baixando e voltando todas as funções dele, né? Dá para explicar muito mais detalhado, mas assim, geralzão a gente falando para tentar mais ou menos entender o que passa lá. Porque a impressão que passa, às vezes, é que, tá, nosso cérebro é o mesmo. Por que algumas horas a gente faz alguma coisa, parece que pensando direito, algumas horas não, né? Porque tem todo esse movimento, digamos, lá dentro, né? Essas funções. Então, mais para dar uma introdução do que de fato acontece a gente fazendo uma análise, né? E outra pergunta que veio, depois até se quiseres dar uma comentada, sobre o neurônio espelho, né? Que é a criança se espelhando nas nossas ações, né? Acho que deve ter alguma vivência sobre isso, né, Josi, com os filhos em casa, que começa a Sim. perceber imitando as ações, né? Então, se tu quiser falar um pouquinho disso. Assim, eu vou só complementando a primeira questão, assim, a gente entendo que é a parte bem primitiva, né, do cérebro quando, né, e da psique Isso. vem à tona aquela raiva e perde o controle, né? E por isso que a gente precisa ensinar desde cedo essa regulação emocional, enfim, para que a criança tenha condições de lidar com essas frustrações, nomeando, né, nomeando a emoção, dizendo, né, o que ela está sentindo, ajudando ela a sentir e não punindo, né, porque no momento em que a gente diz que não pode sentir, que não pode, a gente pune, né, e tolhe essa criança, né, de sentir o que ela está sentindo. Não tem como, é muito maior, né? Então, é para entender isso, uma coisa muito primitiva que a gente precisa ensinar, que não é pessoalizado, não é pra gente, né? Mas às vezes a gente confunde, a gente também, né? Sim. Também trabalha um pouco. Mas só para entender que é muito primitivo quando isso acontece, porque vem lá do fundo Isso, do cérebro, da isso alma, mesmo. de um conjunto, né, de fatores. A outra questão, eu acho que eu me perdi, Anne. Ah, tá. Desculpa. Não, já que tu entrou nessa da parte primitiva, que me veio daí também para exemplificar mais, a parte de cima, né? A que abre é a parte mais evoluída, né? Que é a parte que os animais não têm, né? Nós somos os únicos seres vivos que temos essa parte evoluída, né? Por isso que o Sim, cachorro, o gato é muito instinto, né? Muito sobrevivência, né? Então tem esse diferencial, né? Que não conseguem pensar racionalmente, né? Pensar com a cabeça no lugar ali, né? E o outro, a Josi, foi sobre a questão do neurônio espelho, né? Que quando
a gente tem certas atitudes, certos comportamentos, e quando tu vê a criança tá repetindo, né? E aí Sim. que eu te convidei para comentar um pouco isso na prática, né? Como é que tu percebe isso? Se quiser dar uma comentada. Ah, me perdi na pergunta ali. Ah, sim, quando a gente olha para os nossos filhos repetindo coisas que a gente costuma fazer, né? Vamos pegar um exemplo bem prático, que é o do celular, né? Às vezes eles estão brincando e eles dizem só um pouquinho, tá? Hum. Ou seja, Aonde que vem esse um pouquinho? que a gente, né? Como que a gente está lidando com isso? E sim, a criança vai repetir, vai espelhar aquilo que a gente tá fazendo, tá agindo com ele. Se a gente Uhum. acolhe o sentimento e, né, a emoção, enfim, a situação, eles vão, de certa forma, se sentir mais seguros e vão acolher também. Então, é todo Uhum. uma troca, né, que precisa ser feita. Ah, a gente consegue sempre? Não, a gente não consegue sempre. Né? Isso significa que a gente tem que, tem que estar sempre dando razão para a criança? Não, também. Né? Uhum. Aí é que entra, acho que a questão do tema da nossa conversa de hoje, né, que é a punição ou, né, ou não, né? Uma Como que pausa faz positiva, né? positiva? Como que faz isso? Então, o comportamento da criança que é negativo, será que a gente também não tem que se espelhar e olhar para o nosso Uhum. comportamento, né? E Do um olhar que, bom, sincero, né? exato, será que, sabe, mas por que é que ele está fazendo isso? Uh, eu atendi um tempo atrás uma família que a mãe dizia, ele fica jogando. Eu botei a criança sentada na sala e para olhar um desenho, porque eu estava cansada, acabei indo assistir TV no quarto. E Uhum. lá pelas tantas, a criança começou a jogar brinquedo, né? E eu fui lá ver o que estava acontecendo e pedi para que ela não jogasse. E aí, de repente, ela disse: Quem tá jogando é tu. Uma criança de 2 anos e meio, mais ou menos. Quem tá jogando é tu. Né? O que tem por trás dessa fala, né, da criança? Quem tá jogando é tu. Uhum. Tem uma certa agressividade, sim, mas também tem um espelhamento. Eu não sei se bem espelhamento, mas um pedido de vem aqui comigo olhar a televisão, né? Uhum. Fica do meu lado. Quantas vezes a gente deseja isso, né, Anne? E quer a companhia, com a diferença de que eles não conseguem falar. Eles não conseguem ainda Sim, se não consegue expressar se tão expressar, né? pequenos. Exato, não Isso. conseguem dizer o que eles estão sentindo. Então, a melhor forma, bom, mas se a minha mãe às vezes joga alguma coisa, e aí vale eu pensar, né? Porque tá jogando, joga ou responde dessa, foi tu, foi, né? Porque Uhum. faz essa pausa, que é uma pausa positiva contigo mesmo, né? E aí Uhum. vai. O que está querendo dizer por trás daquele comportamento? O que a criança está querendo dizer? Né? E Sim. aí, não estou dizendo que tem que dizer que é certo, né? Ou acariciar, mas ok, tem um comportamento. E sentar e dizer, olha, eu não gosto que tu jogues brinquedos, né? Sim. Não Aham. eu. Aí entra a questão da firmeza, né? E não da punição. E aí eu Isso, isso. É acho que outra aí é que pegada, né? que é o que a gente pode estar falando depois. Não sei se tem mais perguntas. Não sei se me fiz Isso. entender também sobre, a respeito Sim, sim. da E pergunta. essa questão do nosso comportamento, das nossas atitudes, refletir na criança, ela é vista muito de uma maneira negativa, né? Às vezes, assim, meu Deus, tem que estar me policiando o tempo todo. Mas se pensar a um lado positivo, queira ou não, é empoderamento teu, porque tu tem nas mãos, vamos dizer, uma ferramenta para ir conduzindo do jeito que tu também quer conviver, do jeito mais tranquilo, né? Então, se eu tento a fazer uma autorregulação das minhas emoções, se eu tento ter comportamentos de não, calma, vou parar antes de agir, a criança também vai começando a repetir esses comportamentos, né? Então, não é só coisas negativas que ela acaba repetindo, né?
Fácil não é, mas a criação dos filhos em si, a criação das crianças, ela é um crescimento, né? Eu digo que a gente, quando vai lidando com crianças, a gente vai evoluindo, não estamos somente ensinando eles não estão só aprendendo, a gente também aprende, né? Então é um processo de mão dupla, assim, né? Uma via de mão dupla de que a gente está encaminhando eles, mas a gente vai aprendendo muito também, né? Com as crianças, né? Claro, a E gente aprende não, mas muito, muito. e tu te fez entender super bem assim a questão que estavas falando ali. E é engraçado porque a gente tem a sensação de que a tal pausa punitiva, né, dando um castigo, né? Ah, vai ficar de castigo, vai ficar no cantinho do pensamento. Enfim, tem vários nomes que são dados, né? E geralmente ele vem acompanhado de uma fala, né? Que, vai lá pro teu quarto pensar no que tu fez, né? Fica lá no cantinho do pensamento. Aí me vem uma questão que eu fico pensando, que a gente não para pensar, né? Depois a gente estudando que vem essas reflexões. Se muitas vezes eu não consigo controlar meu próprio pensamento, como é que eu vou controlar o pensamento da criança, né? Saber que não, ela vai pensar no que ela fez, né? É meio que uma ilusão a gente pensar que a criança de repente está pensando, ai meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de eu estar refletindo meu comportamento. Não, não vai acontecer. Né? E tem duas opções, né, dessa pausa punitiva, quando tem castigo, como tem né, mandar para o cantinho do pensamento, enfim, com trilhões de nomes que tem. E são duas hipóteses que pode acontecer, né? A criança, ela pensar algo do tipo, na próxima vez a minha mãe vai ver, da próxima vez a prof vai ver, o pai, enfim, quem estiver ali, né? Tipo, uma questão de vingança, assim, né? Ou tem também que pode mexer com a autoestima, né? Que a criança, realmente, eu sou uma pessoa má, eu sou ruim, eu não consigo fazer nada certo, né? Então, acho que é um fator que ele, por si só, acho que já dá para a gente se convencer o quanto que pode vir de consequências negativas para a criança, né? E uma conduta dessa da gente mandando a criança e pensar no que ela fez, que a gente sabe que ela não vai pensar, né? Chega a até ser meio ridículo até a gente pensar nisso, né? E ela vai estar pensando. Se colocar no lugar, né? Se vem um chefe teu, um amigo teu, o esposo, a mulher, enfim, falar, não, agora tu vai sentar lá, pensar tudo que tu fez. Provavelmente um adulto vai retrucar outro adulto, né? E não vai acontecer de refletir naquela situação. É, A não ser casos de pessoas, né, que às vezes vão aceitando tudo, né? Tem esses casos, mas a gente sabe que pela lógica, assim, ser racionalmente pensando, dificilmente, né, um adulto iria agir assim. sim. Até porque vamos pensar na gente, né? Enquanto adulto. Né? Anne, vai pensar, né, sobre o que tu fez. E aí? Pode ser que tu pense que fazer uma live, né? Tô ilustrando aqui, fazer uma live às 7 horas Uhum. seja melhor, mas eu acho que seria melhor às 8, entende? Cada um tem um pensamento diferente. Sim, Então, pensar sim, no que tu fez, mas o que exatamente eu preciso pensar? Porque para a criança, talvez aquilo que ela tenha feito, para ela não seja errado, não tenha sido tão sim. ruim, não tenha sido tão grave. Mas, então, é importante esclarecer, né? Bom, olha, tu fez Uhum. isso, né? Sim. Bateu no pau, mordeu, quebrou a TV, sei lá, né? Vamos chutar um exemplo. Isso é muito grave. Eu entendo que pode ser que tenha sido sem querer, né? Mas vamos pensar sobre isso. O que Uhum. que pensar? Vamos pensar, é pensar juntos, né? Isso. Não é botar a pensar e sair de perto. Não. A Uhum. gente até pode sair de perto numa crise de birra, numa coisa mais, né, que é um pouco diferente. Agora, em situações né, que a gente fala do famoso castigo, não faz sentido. Tem uma história que eu sempre lembro de uma amiga, faz tempo que eu não a vejo, aliás. E eu lembro que a mãe dela contou que uma vez ela deu para ela uma camisetinha e alguma coisa aconteceu e a mãe disse: vou te botar no castigo. E deixou.
ela sentada no castigo, né? Aí saiu do castigo e tal. Aí no dia seguinte ela disse pra mãe dela: Ô mãe, hoje eu posso botar o castigo? Olha o que ela entendeu que era o castigo, é camiseta. Ô mãe, hoje eu posso botar o Olha só. castigo? E eu lembro dessa história muito, assim, porque não faz sentido nenhum pra ela, entende? O Sim. castigo foi a camiseta nova. Opa, E castigo ok, então. né? É, E é isso, né? A gente legal. tem que lidar com essas punições, precisa fazer sentido, precisa, mas um Aham. bom diálogo, né? Então, talvez repensar esse lugar da punição, né? Uhum. Do, vou tirar um videogame. Bom, vou tirar por quê? Né? O que eu vou Será tirar? que precisa, né? Por exemplo, durante a semana não vai jogar videogame porque, bom, tem aula online, tem tarefa de casa, tem isso, tem aquilo, então vai jogar no final de semana, ok? Ok. É ir dando significado para o motivo que está sendo tirado, né? Não é um Sim. castigo, mas é para se adequar à semana, né? Tô ilustrando assim, mais ou menos o Sim, que os acontece aqui em combinados, casa. né, da família, né? Exato, exato. Pode ter sessão? Claro que sim, né? Pode ter Sim. dia que precisa, e é Dia do isso que sim. no dia do sim. Aliás, para quem tá aí, vale a pena os pais, mães que estiverem, ou quem não é pai e mãe também, assistir o filme O Dia do Sim. Ele traz umas Muito legal. reflexões. Ontem o É. Otávio, filho da Zuzi, que me deu fica a dica do filme, e ontem mesmo à noite aí eu assim, não, vou ser obrigada a ver, e realmente muito legal, assim, muito vida real, né? Que é Muito. legal até, principalmente com os adolescentes, eu acho, os pais juntos os adolescentes assistir, né? Acho que tem uma mensagem bem legal, né? Tanto para Eu pais gosto quanto dessa para mensagem também. isso. É. E é um filme que ele é baseado num livro infantil, né? Dia do Sim, né? Eu não sabia, depois pesquisando um pouco, que fiquei sabendo de que é uma americana, né? Que lançou esse livro e fizeram o filme baseado. E, Josi, a outra coisa que me veio na cabeça é que a gente, por exemplo, regras de jogo, né? A gente limita muitas regras que vêm nas instruções. E eu vejo que às vezes tem algumas punições de quando a criança ela quer inventar, fazer de um jeito diferente, às vezes até uma atividade, né? E, e me veio uma fala de uma época que eu ainda trabalhava com a educação infantil, de eu passar por uma sala e eu escutar assim, não, quem não jogar desse jeito, como é para jogar, como se a prof estivesse falando ali, então não vai passar da brincadeira. E se for pensar, às vezes está querendo fazer um conjunto, uma regra que não necessariamente vai fluir, né? Por que não, às vezes, deixar a criança explorar as possibilidades? Porque às vezes vem ideias de que a gente não pensa naquelas possibilidades e são ideias muito mais divertidas, muito mais proveitosas, né? Então me veio isso muito forte, assim, dessa cena de, não, vai ter uma punição se a criança quiser ser criativa, quiser criar, né? Pensar quanto que a gente está podando essa criança, né? Claro, assim, tem que explicar que tem algumas situações de jogos que não. Esse jogo hoje, vamos obedecer a regra como está aqui, para também a criança saber que tem certas coisas tem regra. Mas por que Sim. não fazer momentos diferentes que não? Ó, o jogo é assim, assim, assado. Ou então nem dizer para nem estar tá falando ali para não influenciar, né? Vamos ver que maneiras que a gente pode brincar disso aqui, né? E não tipo excluir a criança que não vai brincar se não obedecer tal regra, né? Acho que não funciona assim, né? E aí vem as opções de como então fazer, né? Se essas pausas punitivas, né? Esses castigos, esses cantinhos assim, né? Não funcionam, o que fazer, né? E antes disso, ressaltar que na hora ele parece ser muito eficaz, né? Esses castigos, né? Ele pode cessar aquela situação, aquele caos, ou pode acentuar, né? Depende da criança, vem uma birra maior, vem, né? Se revolta, enfim, vem choro maior. Mas na grande maioria das vezes dá impressão, uma falsa impressão, né, de que aquilo ali está funcionando, né?
Não, ó, ficou de castigo, sossegou, parou ali. Mas é algo muito curto, né? Não, se vir outra situação semelhante, o cenário vai se repetir e não acontece aquela melhora, aquele aprendizado, aquele resultado a longo prazo. Né? Ele é Sim. algo momentâneo ali. E se for só momentâneo, ainda beleza, mas é momentâneo que vai começando a deixar algumas feridinhas, né? Então, vale a Sim. pena a gente apostar em outras alternativas, né? E que alternativas seriam essas, Josi? Se quiser começar. Eu gosto muito do Canto da Calma. Eu acho que o Cantinho da Calma Uhum. é um espaço legal para ter em casa, né? Que diante de uma situação difícil, diante de um, enfim, de um, não quero botar de castigo, não sei o que fazer. Pensar nesse Uhum. canto da calma. Canto da calma, ele pode ser muito simples, né? Mas é legal que ele tenha assim um aconchego, né? Que ele pode ser usado inclusive em situações de birra, né? Mas de ter um aconchego, de ter uma almofadinha, um cobertorzinho, porque quando a gente está, né, triste, o que a gente quer fazer, Uhum. né? É a coisa de monta ali, quer torcer, quer amassar uma almofada. E ter. Fazer com a mãe assim, né, Josi? Assim, Aham. né? Não, era assim, Ah, quebrando. era assim. E, e eu acho que podia, que é uma alternativa legal é ter um kit. Eu gosto de entregar para as crianças quando eu trabalho essa questão, né, da raiva. É um kit de sobrevivência da raiva, onde tem assim Uhum. plástico bolha, massinha de modelar. E isso pode ficar no controle da mãe, né, ou do pai, enfim, de um responsável, para quando a criança precisar, né, entregar a ela. Então, como punir? Bom, fez algo de muito errado, né? Sei lá, encheu de brinquedo, encheu de. Voltou? Travou? Voltou, voltou. Uhum. Encheu de brinquedo a privada, por exemplo, né? Bom, o que nós Uhum. vamos fazer? É trazer, olha, né, vamos conversar, o que tu fez não foi legal, a gente não pode colocar brinquedo, né? Agora eu tô muito brava, eu gostaria que tu fosse ali no cantinho da calma para pensar um pouco, para vamos né? Mas trazer esse pensar não como uma punição, né? Mas como uma reflexão de, bom, vamos entender o que aconteceu. Quando Uhum. coloca os brinquedos lá dentro, o vaso entope, assim, eu acho que sempre a gente Sim, precisa partir para o diálogo, né? E se conectar com a criança, né? Trazer essa conexão sim, sim, para fazer com que ela entenda de fato e aprenda, né? O motivo pelo qual ela precisou dar essa parada, né? Essa pausa, né? Vamos parar um pouquinho para entender o que está acontecendo. sim. Hum. E legal, assim, dizer que quando tu tá naquele momento de causa ali, de repente não vai ser muito válido tu querer ensinar algo, né? Um exemplo É, que eu já trouxe algumas vezes, que eu acho que acaba ilustrando bem, é quando, por exemplo, tem uma criança que está se afogando, quando a gente vai até ela para salvar ela, não vai ser naquele momento ali que a gente vai ensinar ela a nadar, né? A gente vai tentar fazer com que ela se recupere e para depois a gente está ensinando ela como se virar, como se proteger ali para não se afogar, né? E com esses momentos de estresse, de caos, assim, de birra, né, que vem aqueles sentimentos da criança e às vezes ela acaba se expressando, é, também tentar fazer essa pausa positiva, não dar uma lição de moral, não querer explicar, porque a criança ela não vai aprender nesse momento, né? Às vezes, assim, são 5 minutinhos no cantinho da calma, ou a gente fala cantinho da calma para idealizar, mas pode ser um espaço que a criança dê nome, né? Que você, ou a família escolhe o nome ali. E até às vezes é legal ser diferente o nome, porque o cantinho da calma depende da idade da criança, ela já imagina aquela coisa chata, que tem que ficar calminho lá, paradinho, né? De repente vem essa ideia. Por mais que o legal é construir com a criança, né? Ela levar objetos, coisas que ela goste, que ela se sinta bem, né?
E o objetivo é realmente acalmar. E principalmente os mais novos, além de acalmar, a estratégia é que ela tire o foco daquele cenário, né, daquela situação, para aí sim conseguir se acalmar, né? Não fique martelando ali no que está acontecendo. Aí, quando mais calma, sim, aí a gente conversar, explicar, tentar refletir, né, novas maneiras, né? E vem a pergunta, até uma das perguntas que vieram foi essa, de que, tá, se eu esperar a criança se acalmar, ela não vai achar que ela está no comando do negócio, vamos dizer assim, não. É a mesma coisa pensar num conflito de adultos, né? Vale muito mais a pena, nem sempre a gente consegue, mas vale muito mais a pena a gente tentar autorregulação, tentar respirar, sair de cena, né? Não, vou pensar. Tanto que às vezes vem muita gente comenta, né, de situações, nada que um dia após o outro, né? Nada que uma noite no meio para resolver os nossos problemas de uma maneira melhor, que é por causa disso, né? Que a gente acalmou, a gente deu um tempo, a gente saiu de cena para depois voltar com a Acho que cabeça mais fria, digamos. bem pelo contrário, Oi? né, Anny? Bem pelo contrário, eu acho que nesse sentido vem, ela não, tu vai fazer ela refletir, vai sensibilizar essa criança, Sim. porque ela acalmou, dá, e a gente, enquanto mãe, acalma também, então dá para retomar o assunto, dá para refletir sobre o assunto e dá para aprender sobre o assunto, né? Então Uhum. é Isso. sensibilizar a criança. No momento em que se faz isso, mãe com raiva, criança com raiva também, frustrada, chateada, Sim. não vai conectar, não vai ter esse encaixe, né? Só vai ter o conflito. E se tem só o conflito, não tem o aprendizado em si, vai só criar defesa, defesa e não vai É. rolar. Então, bem pelo E contrário, vem essa, né? sim, sim. Aí vem a questão também da disputa de poder que acontece entre a criança, entre o adulto, né? Entra de novo, a gente volta no neurônio espelho, porque se uma criança ela vê uma mãe ali que está agitada, que está nervosa, a tendência é ela repetir, né? E isso acontece não só nesses momentos de caos, como a gente estava falando, né? Acontece em diversos momentos, até quando se eu olhar para a Josi, ela tá ali dando gargalhadas, é algo natural, instinto nosso, olhar e já começar a rir, nem sabe o que é a situação, já tá rindo, né? Ou então, Sim. quando tá numa sala, num berçário, um bebê começa a chorar, o que acontece geralmente? Todos os bebês começam a chorar, né? Ou então, deixa eu ver uma coisa mais simples, assim, às vezes, se eu pegar um limão e comer ele, fizer uma cara meio estranha, assim, de azedo, a gente sem perceber que tá vendo aquela cena, quando vê, a gente também já tá fazendo umas caras e bocas meio estranho, né? Então, tem diversas coisas da situação do dia a dia que a gente vê que não são só nesses momentos de caos, que nós adultos mesmos, a gente, tá se espelhando no outro, né? A nossa expressão facial, o nosso corpo, ele literalmente ele vai falando, né? E passa muito isso para as crianças, né? Então, quando a gente vai tentar dar uma ação punitiva, uma pausa punitiva, um castigo, é algo que a gente também está ensinando uma postura para a criança. Né? Às vezes não só em palavras, mas às vezes é no nosso jeito de conduzir essas situações, né? Que acabam deixando a criança também mais nervosa e o que a gente quer naquela hora é calma, né? Então, tudo que a gente não vai conseguir é calma. Tem agora eu me lembrei assim de situações com irmãos, né? Que de conflito entre irmãos, assim, que normalmente sempre rola um castigo, sempre vai rolar uma punição, porque a gente não sabe quem é que teve razão ou quem não teve, né? E tem uma estratégia assim que eu acho muito legal, que é, bom, claro, né? Primeiro a mãe, a pessoa responsável precisa dar a acalmada, porque quando vem o conflito, tu precisa se acalmar, né, para poder agir. Mas é de perguntar para as crianças assim, fulaninho, né, o que aconteceu? Agora eu vou ouvir ele, né? Eu vou ouvir o Pedrinho. Ah, isso. Tá, agora eu vou ouvir o João, né? Aconteceu isso. Ah, tá, mas eu não me entendi. E o outro, se o outro tentar interferir, né? Não agora.
é com ele, né? E aí a gente ouvir Uhum. os dois lados, né? Deixar que a criança se explique, cada uma, né? Explica a sua versão. E aí entra uma coisa bem do deixa falar, porque eles, na verdade, quando eles explicam para o adulto, né, que está ali mediando, eles estão explicando um para o outro. E cada um está Sim. vendo uma versão. E a tendência disso é acalmar, então não há necessidade de punir nesse momento, né? Mas Uhum. de fazer com que eles entendam o lado de cada um, né? Uhum. É uma coisa que eu costumo fazer, assim, e dá super certo. Claro, nem sempre a gente tá, às vezes, tá atrapalhada, chega, né? Vamos sentar os dois. Sim. Ei, tá tudo bem, de vez em quando E é esse equilíbrio, né? Não é ser a gente vai todo dia precisar assim, fazer. né? Travou um pouquinho, fui. Já voltou. Oi? E é um equilíbrio também, né, Josi? Não é ser todo. Nem sempre a gente vai conseguir ser esse momento zen, mas também ser esse momento de caos para a gente não faz bem, né? E não é sempre que é necessário também, né? Não levar isso como algo comum, né? Mas o máximo possível que a gente conseguir essa autorregulação, né? Essa calma, faz bem pra gente, né? Antes de qualquer pessoa, a gente vai estar se beneficiando, né? Tendo essa tranquilidade, menos estresse, né? E, e aí vem aquela questão de tipo a famílias agitadas, crianças agitadas, né? Ai, será que é genética? Será que é isso? É aquilo? Pode ter, né? Alguma das coisas da genética, assim, né? E aí vem também mas fulaninho daquela família ali é calminho. E aquela outra questão que a gente já falou, né? Criança muito calma, criança muito obediente, né? Dá um passinho para trás e pensa e vê o que pode estar acontecendo, né? Ou não, às vezes não está acontecendo nada, enfim. Mas a criança, pelo natural dela, ela gosta de se expressar, né? Em algumas leituras que a gente faz, tem isso, que a criança, ela meio que ela tem o dom de provocar ali o pai, a mãe, de irritar ele, de frustrar o pai e mãe, né? E quando a gente cai nessa armadilha deles, de estar também, elas estão ali irritando, às vezes estão passando por alguma coisa que acaba frustrando os pais. E pais frustrados e mães frustradas ou irritados não vão conseguir dar o melhor deles, né? Então, não vão conseguir agir da melhor forma que eles conseguem agir. Então, esse momento da calma para o adulto também é importante. Esse cantinho da calma que a gente estava comentando, e ele pode ser muito usado pelo adulto, né? Antes da criança. Até assim, se de repente faz o convite de ir e a criança resiste, o próprio adulto pode estar indo lá, teve um conflito com a criança e o adulto vai até o cantinho e começa a usar as coisas que tiverem ali, né? Enfim, massinha, a garrafa da calma, os objetos que foram escolhidos, as ferramentas que foram escolhidas para estar ali, o adulto pode estar usando, sentando ali, sem falar nada. A criança vai ver aquilo ali e ela já vai ver que é uma alternativa que ela tem para estar usando nesses É, momentos, né? entra a questão do espelhamento, né? De olhar o Uhum. comportamento, repetir o comportamento, né? Porque vai existir sempre o conflito, vai existir a arte, né? Que com os arteiros que vão fazer alguma coisa, e vai existir a nossa intolerância também, né? Às vezes, de impaciência. Então, é olhar e dar aquela pausa positiva para poder conectar, né? E pode ser no cantinho da calma, pode criar um cantinho da calma também, né? Dar uma saída aí. Tem algumas leituras que eu acho que é legal a gente poder Uhum. né? Eu acho aqui para os pais tem essas cartinhas aqui que a Anne tem também, assim, que é a Aham. são cartinhas que tu vai tirando assim por dia, enfim, né? E cada uma tem um tema diferente para fazer. É um material legal para ter em casa, né? Isso Sim. compra baratinho, assim. O livro Cérebro da Criança também traz umas Uhum. reflexões, Ótima dica. né?
Esse livro aqui, Carinho e Firmeza dos Filhos, ele é um livro mais antigo, assim, não sei Ah, quando é. legal, é. Então, todos eles levam para o mesmo lado, assim, do diálogo, né? A Uhum. gente, a gente não faz, não bota o adulto de castigo, né? Não vai punir o E adulto se de botar, não vai funcionar, né? funcionar. E a gente vai avisando, né? Por exemplo, não trabalho. A gente vai avisando, olha, fulano, tu tá chegando tarde, né? Teu horário de Sim, vai trabalho é às 8, ensinando, né? tu tá chegando às 8h30, né? Uhum. Fulano, de novo, chega agora 9h40, né? E vai sinalizando, bom, olha, né? A gente foi te sinalizando, infelizmente a gente não vai poder continuar, porque mas tu vai sinalizando, tu vai mostrando para o adulto, né? E para a criança Uhum. também pode. Olha, não está certo jogar o brinquedo na televisão, né? Não está certo. Ela jogou mais uma vez, olha, não tá legal. A gente não pode, porque Uhum. vai quebrar e a gente vai ficar sem TV. Então, bom, aí na terceira vez precisa fazer a pausa mais firme, mas é uma pausa mais Sim, firme, não, né? No sentido de precisa levar à reflexão, entender que não pode. Aí entra a firmeza, o limite, né, Anny, de dizer, não, sim, isso aqui eu não gosto, e de a gente demonstrar as nossas emoções, o que a gente está sentindo, né? Que uma das sim. bases da regulação emocional é essa, é de dizer o que eu sinto, perceber em mim, né, nomear e aí poder partir para o outro, né, observar no outro Uhum. e nomear o outro. Né, Não, e emoção isso do de outro. explicar e é super válido e funciona, né? Inclusive, hoje eu estava num atendimento online que falando sobre a raiva, aí ela falou: Ah, mas eu vou ter vontade de quebrar o iPad, né? E aí começou a desenrolar, foi um papo curto, mas começou a desenrolar, mas aí vai ter que mandar arrumar. Mas sai mais barato, né? Se mandar arrumar do que comprar outro. E a mãe foi questionando, sabe? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tu tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro. Tava a mãe e a filha, né? Mas vai Sim. mandar pro tio, o tio vai arrumar, mas vai demorar um tempo, ele não vai arrumar na hora. Então, tu vai ficar uns dias sem. Então, explicando, é importante explicar isso para a criança, e às vezes não vai ser uma vez que tu vai explicar que ela vai aprender aquilo. Às vezes precisa duas, três vezes, mas ela tendo esse raciocínio dessa lógica, tipo, se quebrar, vai ter que mandar arrumar, porque é mais barato do que comprar outro, mas se mandar arrumar, vai demorar dias para voltar, eu vou ficar sem, opa, então é melhor eu não quebrar, né? Vou ficar alguns dias sem, que, né, que aconteceria uma consequência natural, uma consequência lógica, né? Se eu quebrar, eu vou ficar sem. Mas eu achei muito rápido o raciocínio dela de mas aí compra outro. Não, mas compra outro não tem dinheiro. Tem. Então manda arrumar que é mais barato. Né? Tipo, o raciocínio dela foi muito Sim. rápido, assim, né? De estratégias. Não, vou tentar alguma coisa para solucionar isso. E até que chega à conclusão que vai ter que ficar uns dias sem. Então, aos poucos, a criança ela vai vendo, não, que realmente não vale a pena, não é válido ter alguns comportamentos, né? Mas a gente tem a ideia de que, como nós adultos, às vezes basta uma vez a gente falar, por exemplo, se eu falar, Josi, ó, não gostei que tu fez essa brincadeira comigo. Tu vai entender que com a Anne, essa brincadeira não funciona porque não é legal. Para uma criança não é a mesma lógica, né? Tu vai ter que falar uma vez, tu vai ter que falar duas vezes, é um processo de repetição até ter uma aprendizagem, né? Que é como se fosse a gente aprender a dirigir. Não vai ser uma vez que a gente, entrando no carro, que a gente vai saber dirigir mil maravilhas, né? É um processo de repetição. Então, e isso acontece muito no aprendizado de comportamento da criança, né? Que vai aos pouquinhos, né? Uhum. É uma dieta alimentar, assim, a gente vai ajustando aqui, ajustando ali. Tem dia que a gente sai um pouquinho, final de semana põe um pouco o pé na jaca e assim vai, né? É a malhação, né? Que a gente, para ficar com a coxa bonita, tem que repetir, 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 né? Isso. E é bem Enfim, é isso mesmo, esse teu exemplo é ótimo. Porque se eu pensar, quero ficar com a perna definida. Eu tenho que ir todo dia um pouquinho na academia. Não vai adiantar eu ficar o dia inteiro na academia, né? E não vai exato. adiantar eu ir uma vez por semana na academia. Eu tenho que ir todo dia um pouquinho. E se eu parar, a tendência é voltar ao que estava antes, né? Então
A nossa abordagem é a mesma coisa, todo dia um pouquinho, que a gente vai fortalecendo isso. Não vai querer também ser general, acabar com tudo que não vai dar certo, né? Vai machucar o teu músculo, tu vai ter que ficar em casa. A criança, tu vai acabar sendo muito intensa ali e vai não funcionar, porque ela vai querer rebater, ela vai querer mostrar que não, eu também tenho a minha opinião e é saudável, mas só que não vai ter o resultado que tu tá esperando, né? Não vai alcançar o objetivo que tu quer de um dia, um sistema familiar ali mais tranquilo, né? E porque a criança, ela sempre vai agir melhor, é meio que batido isso, mas ela sempre vai agir melhor quando ela se sentir melhor. E nós adultos somos assim. Se eu te trato bem, tu vai se sentir bem em estar me ajudando, em estar cooperando. Agora, se eu te trato de qualquer jeito, se te menosprezo, sou grosseira contigo, tu não vai ter essa vontade, né, de colaborar comigo. Então, quando a gente trata bem a criança, leva com jeitinho de que ela também tem algumas possibilidades de escolha, em algumas situações que pode, isso tudo não é deixar ela pisar na tua cabeça, nem nada assim. É mostrar que é um serzinho que também pode opinar, né? Sim. E é uma questão, eu acho que entra por um lado, um viés do respeito, né? Eu acho Uhum. que é respeitar, a gente ensina o respeito. A gente falou, né? Acho que foi uma das nossas primeiras lives que a gente falou sobre a obediência e o respeito, né? E é por aí a Uhum. gente respeitar que é um ser humano, que é uma criança que está em formação, então precisa de respeito. Não é só uma criança, né? Ah, é criança, não Sim. precisa. Não, gente, é uma criança. Tem opinião, tem, tem reflexão ali, tem, nossa, e Uhum. muitas para ouvir. É incrível o que eles trazem para gente. Então é uma questão de respeitar também, né? De olhar para a Sim, sim. criança com respeito, de entender a fala dela, de entender por que ela está trazendo e tendo tal comportamento, né? Acho que esse é o grande reforço assim, de hoje, né? Uhum. Ter punição não é legal, né? A punição, ela é... Ah, punir, vamos O deixar próprio punir. nome, né, já fala por si, né? Exato, exatamente. Eu não sei se tem pergunta ali. Ui, derrubei aqui. Não, hoje não apareceram as perguntas, eram mais as que, Tem que eu, pergunta. que eu disse ali também. Ah, mas, Josi, não sei se tem mais alguma questão que tu queira comentar. Acho Eu que era mais ou acho, menos isso, né? eu acho que sim, Então, tá. né? Antes de eu me despedir, eu só vou dar um recadinho, que eu criei um grupo no Telegram gratuito, tá? O linkzinho na minha bio. Então, quem quiser participar, toda semana eu vou colocar dicas, quero colocar ferramentas para as próprias mães agora em casa, nesses lockdown louco da vida, essas escolas que vai, não vai. Então, para trabalhar as emoções com as crianças em casa também, né? Que acho que quando as famílias têm essas ferramentas, elas vão entendendo melhor a importância e vão também vendo, não, eu preciso de uma ajuda de um profissional, não, eu acho que eu consigo lidar, né? Então, acho que vale a pena quem tiver interesse, mães e profissionais aí, podem estar entrando no grupo. Tem um linkzinho daí na minha bio. Esse link aí tu se cadastra e já vai dar acesso ao grupo. Acho que a Daniela falou que vai perguntar. Pode escrever, Daniela. A gente Pergunta. espera aí. Como faço para parar de gritar na hora do Fazer videogame? entrar no videogame. Eu vou te devolver a pergunta, Dani. Boa pergunta. Ah, É, a assim, Josi vive isso, né, Josi? eu vivo. Eu faço uns acordos, assim, né? Por exemplo, como eu tô em home, gente, eu não aguento, é isso aí. Como eu É. trabalho parte em casa, né, um tempo, e aí eu tenho um que estuda de manhã e outro que estuda de tarde, eu preciso fazer uns combinados, né? Então, um deles é que não pode gritar, que não pode falar alto Uhum. por disso. Quando é final de semana,
eu deixo um pouco extravasar, porque eu acho que eles precisam também, né? Eles estão jogando. A gente está vivendo uma situação muito delicada, que eles não estão correndo na hora do recreio, eles não estão brincando de pega-pega, eles não estão gritando no pátio da escola. Então, em algum lugar, eles precisam Sim. gritar, né? Mas são. Eles acham que os meninos, ele acha que os meninos são surdos. Josi, me veio uma alternativa de que uma mãe fez e para ela, como na prática ela disse que deu certo, né? Que é aquela consequência lógica, não seria uma punição, seria uma consequência lógica. A mãe fez, eu não sei quantos, tá? Mas eu vou chutar, assim, que ela fez 7 pedacinhos de papéis. Eu acho que foi 7 mesmo, de cada, como se fosse cada semana, assim, né? E ela botou grudado no videogame. Eu não sei se era gritar, ou era falar alto, ou era xingar, era alguma coisa nesse tipo assim que incomodava também, relacionada a videogame e a jogos. Só que ela veio essa questão de tipo, poxa, a gente está confinado, né? Não tá indo para a escola. A situação ela optou por ficar em casa. Então ela ficou pensando o que eu vou colocar no lugar do videogame. Ela não tinha ideias, então ela preferiu deixar o tempo que já era combinado do videogame. Mas aí ela fez um acordo com a criança, assim, ó, eu já falei várias vezes que eu não quero, vou botar que é grito, mas não sei se era grito ou palavrão, assim, eu não quero que grite, por isso, por Palavrão. isso, por aquilo, isso. E conversou com a criança, né? Não chegou dando aquela lição de moral, ela tentou conversar. Claro, nas primeiras vezes ela teve aquele surto, né? Mas ela foi conversando com a criança. E o combinado, em conjunto com a criança, foi que ela explicou, ó, eu sei que às vezes é uma coisa que meio que sai, porque a gente sabe, né, que às vezes é meio que involuntário, né, quando a gente vê alguma coisa, ai, fala um palavrão, ou então, ai, meu Deus, daquele grito de susto, às vezes tem isso involuntário, e a criança tá ali naquela emoção fixada ali, e pode ser que não consiga, mas a gente vai, aos pouquinhos, lapidando isso, né. Então, a ideia dela foi, eu vou colocar 7 papeizinhos aqui, representando o dia da semana, enfim, era alguma coisa assim. Cada vez que eu precisar chamar a tua atenção para não gritar, para te relembrar, eu vou tirar um papelzinho. Quando não tiver mais esses 7 papeizinhos, vai equivaler um dia daí sem videogame com um dia sem grito. Eu acho que era bem isso, eu acho que ela botava um para cada dia da semana. Então aí chegava na segunda, daí ela colocava de novo os papeizinhos. Então a criança foi vendo que valia a pena. Eu não sei direito o esquema, tá? Mas a ideia era essa, de ter papeizinhos ali, e cada vez que ela tinha que chamar atenção, era um papelzinho tirado. E quando chegava no fim do mês, era bem isso. Aí no fim do mês, acontecia um mês, tinha 7 papéis. Tá, deixa eu organizar a ideia. Eram 7 papéis colados ali, que valia por um mês. Nesse período de um mês, ele poderia estar sempre vendo aqueles papéis ali, tipo, se até o final do mês eu tirar todos os papéis, eu vou perder tantos dias de videogame, um esquema mais ou menos. Eu vou tentar recapitular e depois eu até posto isso. Mas eu achei uma ideia legal, por causa que era algo que estava sendo visível para a criança, ela sempre via aquilo ali, né? E foi um combinado. Ela não foi supetão, hoje surtei, eu vou tirar o videogame. Não vai mais ver o videogame durante 3, 4 dias. Então ela já tem uma preparação, ela sabe. Ela vai se controlando ali, né? Vai chegar um momento que ela sabe que ela pode perder alguma coisa, mas não vai ser uma punição, vai ser uma consequência de um combinado, uma consequência lógica, né? Tem uma lógica para ela, né? E, Então, de e foi repente, sendo Daniela avisada, né? Foi sendo foi sendo avisada. avisada. Esse aqui vai ser o nosso, sei lá, dá para fazer um varalzinho, né? E vai da criatividade de cada um. Sim, Tem certeza que sim, cada ele é bem criativa. Mas vai colocando lá. Olha, cada vez que eu precisar parar por conta dos teus gritos, a gente vai tirar um e vai chegar o dia em que tu não vai isso, poder gritar, né? Porque também sim, a gente também precisa ensinar para eles essa coisa do autocontrole, né? E sim. que tá complicado também, né? Enfim, É, são mas eu achei ideias, né? legal porque a ideia que ela trouxe foi de que ela tinha consciência que ele precisava também de algumas chances para, opa, pisei na bola, né? Opa, pisei na bola, mas ia chegar uma hora, se ele não tivesse esse autocontrole, essa autorregulação,
que ia ter alguma coisa ali que não ia ser muito legal, né? Como a vida, né, tem, né? Se a gente chegar atrasado no serviço várias vezes durante a semana, alguma punição vai ter, né? Alguma chamada de atenção, uma consequência natural que a gente já sabe que pode acontecer, né? É, e me veio agora, e que eu acho que vale a gente pensar como é que está sendo os gritos também em casa. Como é que está o som, Sim. o tom de voz em casa, né? Às vezes a gente também está falando mais alto. Às vezes a Uhum. gente também, enquanto mãe, enquanto pai, enfim, também pode estar, né, Uhum. gritando. Talvez seja importante olhar para isso, assim, se não está sendo um reflexo Sim. do nosso comportamento. E tá tudo bem, né? Não é Sim, um, sim. não é um julgar, mas é poder, bom, se está incomodando, será que tem parte minha aí também, né? O que eu posso fazer para ajustar, né? Talvez o nosso tom de voz Sim. esteja tão alto. E outra coisa que eu acho que não é o caso, mas outra coisa é que já aconteceu comigo e acontece, tem dias que a gente tá que parece que tudo irrita, né? Então, às vezes, um ai mais alto pra gente já parece um grito, um atordoo. E aquilo Sim, vai incomodando, né? Eu entendo que no videogame não deve ser bem essa situação, deve ser gritos mesmo daquela empolgação. Mas em outras situações pode acontecer isso, né? A gente tá vendo algo que não é bem assim que tem. São sentimentos que a gente está tendo, aquela emoção que a gente está tendo e fica tudo muito aflorado, né? E aí acaba se irritando. Tem dias que a gente não tá legal, né? E sim. acontece e não tem como a gente evitar, né? Mas é esse olhar para si, né? Essa autorreflexão mais sincera, né? Não pensar assim, ai, mas eu sou a mãe, eu não sinto nada disso, né? Porque mãe não é super-herói, né? E nem deve ser, e nem deve Essa semana ser, eu porque ainda escrevi um texto sobre isso, assim, que do quanto, né, a gente está muito cansada enquanto mãe com sim. essas aulas. E Ai, digo a aquele teu gente, texto foi muito eu legal. Eu também estou muito cansada. Tem dias que dar aula online, né? As professoras devem estar cansadas, as crianças estão cansadas. E tá muito Sim. difícil a gente dar conta de tudo isso e ficar 24 horas em casa com os filhos e precisando Uhum. alfabetizar e ensinar matemática, que são coisas que a gente não lembrava mais. E nós estamos cansando, né? E tá tudo certo. A gente vai falar alto às vezes, a gente vai perder a Seguimos. paciência, né? A gente não, a gente vai querer botar de castigo, porque a gente tá cansado, a gente vai perder um pouco o controle, né? Mas Uhum. e é importante também, é importante que a gente perca, que a gente desabe, que a gente chore, que a gente mostre a nossa Coloca pra fragilidade. fora, né? Mas, mas quando retoma, retoma. É isso aí. Mas legal, legal a dúvida dela, que eu acho que trouxe uma É, reflexão legal, né? isso aí. Então, tá. Para quem não escutou, não estava aqui antes, então, podem acessar o linkzinho ali no na minha bio, que tem o acesso gratuito lá para o canal do Telegram, com informações para mães e profissionais, assim, mas eu acho que as mães vão achar super válido. E obrigada, Josi, por mais uma vez estar aqui na live, né? Essa foi a última, por enquanto, pelo menos, né, das nossas séries de lives, né? Quem sabe mais para frente a gente consiga fazer algumas outras lives. Mas toda quarta-feira eu vou manter fazendo sempre uma live, ou com uma profissional, ou vou ver, vou me arriscar, me aventurar a fazer uma live solo, né? Vamos ver o que que dá. Legal. Obrigadão, Josi. Muito obrigada, Anne, pelo convite, pela confiança, pelas trocas, né? Eu acho que é isso que fortalece também o nosso trabalho e o nosso, Sim, a nossa sanidade mental também de poder fazer essas trocas, sim, né? De levar para o maior número de pessoas, assim, de todo canto desse país, né? Que acho que essa que é o grande legal das lives, assim. Então é isso é isso. verdade. Muito obrigada pelo Então, convite e até a próxima oportunidade. até a próxima, então. Um beijão, brigadão, galera. Aí. Beijo, Josi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.